Olá, pessoal. Bom, vamos direto ao ponto. Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar uma verdadeira casa de máquinas. Pensem na economia como um motor gigantesco. O que acontece nos bastidores quando uma única alavanca é puxada e, de repente, bilhões de reais mudam de mãos em questão de milissegundos? Como a simples divulgação de um número altera o valor das maiores empresas do país, dita o ritmo do consumo e faz os monitores das mesas de operações piscarem freneticamente. É exatamente esse efeito dominó do sistema financeiro nacional que a gente vai decodificar agora. Para começar, vale a pena a gente se perguntar como uma simples decisão institucional gera essa volatilidade instantânea. Para o público em geral, um ajuste na taxa de juros pode parecer só mais uma manchete no jornal da noite. Mas para quem opera no mercado, é um choque sísmico. É algo tão surreal que algoritmos de alta frequência, o chamado High Frequency Trading, conseguem processar o texto do Banco Central e disparar ordens de compra e venda em cerca de 3 a 4 milissegundos. É, literalmente, mais rápido que um piscar de olhos. Uma simples alteração de expectativa cria uma cascata gigantesca de reações que afetam o sistema financeiro inteiro, desde o crédito imobiliário até o preço do dólar. E para entender essa cascada, a gente vai passar por 6 etapas fundamentais. Primeiro a base, com o CMN e as metas. Depois a gente entra na sala do Copom, vemos o impacto na renda fixa, como isso afeta a renda variável, expandimos para o câmbio e o fluxo global e, por fim, adotamos a perspectiva de um trader profissional. Etapa 1. A base, CMN e metas. A divisão de papéis aqui é fascinante. Lá no topo temos o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Um detalhe curioso é que o CMN não executa nenhuma operação financeira direta, zero. Ele é puramente o cérebro normativo da operação. Pense no CMN como o volante de um carro. Ele não acelera, não freia, mas aponta a direção. É ele quem define, por exemplo, qual é a meta de inflação que o país precisa buscar. Logo abaixo, atuando como supervisores para garantir que o motor funcione sem fundir, temos o Banco Central e a CVM. Eles garantem a liquidez e as regras do jogo. E lá na base, os operadores, os bancos, as corretoras e a própria B3, que literalmente fazem a engrenagem girar no dia a dia. Etapa 2. Copom e a taxa Selic. O Comitê de Política Monetária, o famoso Copom, segue um ritual rigoroso que acontece a cada 45 dias. O primeiro dia é estritamente técnico. Os departamentos do Banco Central apresentam dados frios sobre o mercado, economia global e inflação. Já no segundo dia, o clima esquenta. Os diretores debatem e votam a taxa de juros. Mas, olha só, a comunicação não termina aí. Na terça-feira seguinte, a divulgação da ata detalha os porquês da decisão. É essa ata que entrega para o mercado se a postura do Banco Central foi mais agressiva, o que chamamos de hawkish, ou mais branda, dovish. O ponto crucial aqui é o seguinte: a taxa Selic é a engrenagem mestra de todo o sistema financeiro nacional. Em cenários de grande pressão, como a gente viu naquele contexto da Selic batendo 14,75% em 2026, o dinheiro fica incrivelmente caro. O crédito simplesmente seca, e isso é feito de forma totalmente intencional, viu? É um freio no consumo das famílias e no investimento das empresas, justamente para domar a inflação. Etapa 3. Renda fixa. Pós versus pré. Agora a gente entra numa divisão fundamental que todo investidor conhece, mas que na prática ainda causa muita confusão. Quando os juros sobem, os títulos pós-fixados, tipo o Tesouro Selic e o CDB atrelado ao CDI, são os grandes vencedores. O rendimento deles sobe junto, surfando a onda. Mas o cenário inverso é cruel para os pré-fixados. Pensa bem, se alguém comprou um título travado 10% e do nada o mercado passa a pagar 14%, aquele título velho perde valor de mercado na hora. Ninguém vai querer pagar mais por algo que rende menos. E isso ilustra perfeitamente o conceito de marcação a mercado. É a atualização diária do valor daquele título. É exatamente por isso que quem tem títulos pré-fixados vê o patrimônio diminuir nominalmente durante ciclos de alta de juros. O investidor só recebe a taxa combinada se segurar o título até o dia exato do vencimento. Caso contrário, se precisar vender antes, bom, aí o prejuízo é certo. Tudo isso nos leva diretamente a uma questão central da nossa análise. É quase uma lei da gravidade financeira. Mas afinal, por que exatamente a bolsa cai quando os juros sobem? Etapa 4. Valuation e renda variável. O segredo está na pura matemática do valuation, através do modelo de fluxo de caixa descontado. Funciona assim: o preço justo de uma ação hoje é basicamente todo o lucro que essa empresa vai gerar no futuro, trazido para o valor presente. E como a gente traz isso para o presente? Descontando uma taxa de juros, que tem a Selic como base. É mecânico. Se a Selic sobe, o custo de oportunidade sobe, o divisor da equação aumenta e o valor presente da empresa despenca. Mas vale lembrar que nem todas as ações sofrem do mesmo jeito na B3. Varejo e construção civil são os primeiros a sangrar, porque eles dependem de crédito barato para vender carros, geladeiras, apartamentos.
Já o setor elétrico cai por um motivo diferente. Essas empresas pagam dividendos muito consistentes, então os investidores olham para elas quase como renda fixa. Se a renda fixa tradicional passa a pagar mais, o preço da ação elétrica tem que cair para que o rendimento do dividendo fique proporcionalmente atraente. E os bancos? Eles até ganham dinheiro com margens maiores, mas precisam fazer provisões financeiras gigantescas porque as pessoas e empresas começam a dar calote. Etapa 5. Câmbio e fluxo de capital. 1000 pontos base, ou seja, 10 pontos percentuais. Esse é um número absolutamente impressionante. Esse é um gigantesco diferencial nominal observado naquele contexto de 2026 entre a nossa Selic, a 14,75%, e as taxas de juros americanas, os Fed Funds, que estavam na casa de 4,75% a 5%. É um verdadeiro abismo de diferença e o mundo inteiro fica de olho nisso. E é justamente esse abismo que alimenta o chamado carry trade. Grandes fundos internacionais pegam dólares emprestados lá fora a um custo super baixo. Investem aqui no Brasil em reais a juros altíssimos. Para capturar a diferença, sabe? É uma força tão colossal que, nesse mesmo contexto, provocou uma valorização de mais de 8% do real frente ao dólar, simplesmente pela avalanche de dólares entrando no país atrás desse rendimento gordo da Selic. Só que, claro, não é um jogo ganho. O risco fiscal atua exatamente como um contrapeso matemático nessa balança e aqui a gente precisa ser bem objetivo. O capital estrangeiro avalia o tempo todo o risco de calote ou de descontrole das contas públicas do governo. Se a percepção desse risco sobe, os investidores imediatamente exigem um prêmio muito maior para colocar o dinheiro aqui. E em casos extremos, esse medo pode simplesmente anular o apelo dos juros altos, fazendo com que o fluxo de dólares trave, mesmo com a Selic nas alturas. Etapa 6. A reação do trader profissional. Vamos descer agora para o pregão. O primeiro passo da semana é o relatório Focus. Todo início de semana, os traders olham para este verdadeiro painel de controle, que é a consolidação das expectativas do mercado. Se a inflação do IPCA vem acima do que o Focus projetou, o trader sabe instantaneamente que o Banco Central será forçado a agir, possivelmente elevando a Selic. Não tem mágica, é pura antecipação de movimento. E aqui a gente tem um manual de sobrevivência, o playbook do trader profissional. Funciona assim. No primeiro cenário, se o Copom surpreende com um tom mais hawkish e duro, os traders imediatamente vendem contratos de dólar, antecipando a entrada de capital estrangeiro e batem pesado na venda de contratos de índice Bovespa, já precificando o custo maior para as empresas. Por outro lado, se o Banco Central sinaliza que vai começar a cortar juros, adotando um tom dovish, a bolsa pode decolar com investidores saindo da renda fixa, mas o dólar tende a subir porque aquele capital estrangeiro do carry trade começa a fazer as malas e ir embora. Tem uma frase que resume absolutamente tudo isso. O preço de um ativo no presente é o reflexo da expectativa do mercado sobre o seu valor no futuro. Esse é o princípio ativo das operações com contratos de juros futuros, o famoso contrato DI. O trader profissional não opera o que a Selic é hoje, mas o que ele acredita que a Selic será daqui a 2, 3 ou 5 anos. É por isso que os monitores piscam enlouquecidamente antes mesmo de o Copom abrir a boca. O mercado está o tempo todo desesperadamente tentando precificar o futuro hoje. E para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação central. Pensem comigo. Se o fluxo de capital global dita as regras do jogo, até que ponto a política monetária local consegue realmente blindar a economia real das implacáveis expectativas futuras? O Banco Central tem ferramentas incrivelmente poderosas, é verdade, mas joga em um tabuleiro mundial. Até onde as alavancas locais conseguem proteger a economia de uma tempestade global ou de saídas massivas de capital? Compreender esses mecanismos é exatamente o que separa um observador casual de um analista afiado dos mercados. Pessoal, muito obrigado pela companhia nessa exploração de hoje e continuem sempre questionando como a máquina funciona. Um abraço e até a próxima.